Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos à nossa live para a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. A live está sendo gravada agora às 9 horas da manhã do dia 30 de maio de 2023 e eu quero nesta oportunidade apresentar para vocês novamente a estrutura da primeira semana, que passou, foi a semana passada, e o que nós vamos abordar esta semana. Portanto, em virtude, na verdade, de algumas inconsistências nas conexões com o ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos dar a oportunidade de extensão das datas de entrega das atividades que estavam previstas para a primeira semana, considerando essa instabilidade que ocorreu durante o final de semana. Então eu vou estender as datas, na verdade eu já fiz essa operação, as datas já foram dilatadas para o próximo final de semana, para o próximo dia 4 de junho. E aí vocês já conseguiram, aqueles que não conseguiram entregar até o final da última semana, até o domingo, vocês vão ter a oportunidade de entregar durante esta semana, com previsão de fechamento para o dia 4 de junho. Certo? Então, para a aula de hoje, para esse momento de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês a dinâmica da disciplina, e eu vou abrir aqui a apresentação em uma janela para apresentar para vocês. Então aqui está a nossa estrutura para esta semana. Então a gente tem aqui as boas-vindas, como eu apresentei na aula anterior. E aqui nós temos a nossa estrutura da primeira semana. Para essa primeira semana, o que eu tenho de mais importante para vocês são esses questionamentos que a gente faz no início da construção de um trabalho científico. Por exemplo, a gente vem abordando na segunda semana, especialmente aqui o resumo, o que você fez em poucas palavras. E aí tem uma atividade, a atividade do fórum, que já, como vocês podem observar aqui, já tem o prazo de previsão já dilatado aí para o dia 4/6, e a atividade também do questionário para o dia 4/6. E aí a gente entra na segunda semana. Na segunda semana da disciplina, é importante que vocês façam a leitura dos PDFs, assistam os vídeos que foram disponibilizados, para assim vocês seguirem os passos até chegar na conclusão, que é a realização das atividades. E aí para hoje, como previsto, no dia 30/5, entre 9 e 10 horas, uma breve apresentação das nossas atividades para esta semana, nossa segunda semana. Então, novamente, eu recomendo a visualização desse vídeo aqui de metodologia científica, os 5 passos para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Não são vídeos longos, mas é importante que você os assista, tá? Ambos, Como escrever o seu projeto de pesquisa, e esse aqui é a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. Eu deixei aqui 4 livros digitais, vocês conseguem acessar só clicando aqui. O primeiro vai falar sobre a redação técnica, e aí tem 5 capítulos, são textos, parágrafos especificamente falando sobre a redação técnica. Você passa aqui, clica no próximo, aí você lê o que é o resumo, o que é a resenha. Em seguida você tem os diferentes tipos de resenha que são construídos e a elaboração de uma resenha, os passos para a elaboração de uma resenha, que envolve leitura, apresentação, seu resumo, a descrição e a sua conclusão. E por fim, o último tópico é a elaboração do resumo. Nesse tópico do resumo, é importante mencionar que as revistas científicas, elas possuem diferentes
métodos, né? Dependendo de cada revista, ela tem uma estrutura básica para a construção dos seus resumos. Ou seja, algumas podem pedir aí 200 palavras, por exemplo, outras já pedem 150. Por isso que eu deixei aqui que os resumos, normalmente, eles apresentam entre 200 e 250 palavras. No passado, chegava até 500 palavras, mas atualmente esse número de palavras tem reduzido e eu deixei uma média aqui de palavras que são utilizadas para a construção de um artigo. Então, é importante nós pensarmos, na verdade, na estrutura, né? O que o seu artigo deve conter na íntegra, né? Principalmente quando você pensa na estruturação de um resumo científico para um artigo, você deve considerar inicialmente as questões sobre os seus objetivos. O que você objetivou com o desenvolvimento deste trabalho? E aí eu vou mostrar para vocês na estrutura de um artigo, por exemplo. Se a gente pegar aqui e entrar, tem um site que eu sempre faço uso dele, que é o Science Direct, que é bastante utilizado para a busca de artigos científicos. Então vocês podem fazer uso desse site para buscar artigos científicos. Então, uma das temáticas que eu trabalho, por exemplo, é o ambiente de manguezais. É importante que aqui mencionar que a busca nesse site é uma busca feita em inglês. Então vocês podem digitar aqui palavras-chave para fazer a busca ou até mesmo o nome dos autores que eventualmente vocês têm interesse em buscar. Eu vou colocar aqui a palavra mangrove, que quer dizer manguezal, e um autor, né, França, que sou eu mesmo. Vou fazer uma busca aqui dentro do site. Aí a gente encontra aqui alguns artigos já considerando essa palavra-chave. Então aqui nós temos artigos de revistas de grande impacto, que produzem artigos científicos de grande impacto, né, publicados aí na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então vamos pegar aqui um artigo que foi desenvolvido recentemente, publicado o ano passado, aqui da Costa do Espírito Santo, por exemplo, né, falando sobre a dinâmica dos manguezais aqui na Costa do Espírito Santo. Então você, ao clicar no artigo, ele já traz para você pode baixar, se você estiver acessando de uma instituição pública de ensino, por exemplo, como o Instituto Federal, você pode acessar esse artigo na íntegra e fazer a leitura dele. O foco agora do que eu estava mencionando para vocês é a estrutura básica de um resumo, né, de um abstract. Então aqui nesse ponto você consegue observar os primeiros tópicos, as primeiras linhas para o desenvolvimento de um resumo, né? Então neste trabalho, que a gente consegue ver aqui, né, que neste trabalho o objetivo foi entender as mudanças, a resiliência, né, as mudanças que estão ocorrendo em um ambiente de manguezal influenciado, né, em uma região deltaica no sudeste do Brasil durante o Holoceno tardio. Veja, o objetivo do trabalho está aqui e as técnicas que foram utilizadas para alcançar esse objetivo já vem em seguida, né, utilizando uma análise integrada de ferramentas, de técnicas como a palinologia, a sedimentologia, a geoquímica isotópica, né, e datações de carbono 14, utilizando carbono 14. Então, nessas primeiras 4 linhas aqui, nós encontramos o objetivo do trabalho e os métodos que foram utilizados para o desenvolvimento desse estudo e alcançar, obviamente, o objetivo que foi proposto para este trabalho. Em seguida, nós temos o desenvolvimento de linhas que indicam já os resultados que o trabalho alcançou, né? Então, aqui nós já temos a indicação dos resultados do nosso trabalho, né? Os dados indicam, por exemplo, né, 3 fases de sucessão para esse ambiente, né? Fase 1, fase 2 e a fase 3, né? Onde nós temos aqui a abordagem direta dos resultados que foram encontrados com a aplicação desses métodos, buscando atender o objetivo do trabalho. E aí, após essa apresentação,
é feita uma breve discussão e apresentação ainda dos nossos resultados, mostrando a dinâmica desse ecossistema, né, e o que causou esta mudança. Né? Aqui no final a gente já vê causada por mudanças no nível do mar e dinâmica dos canais presentes nessa área. E aí as últimas 3 linhas, né, reforçando a importância, né, dessa produção e que os nossos resultados podem apresentar os efeitos das flutuações do nível do mar no Atlântico, né, mas a estrutura florística como uma parte diferente do que o que a gente tem atualmente. Né? Então a gente teve no passado algumas mudanças que aconteceram nesse ecossistema e que foram reflexos das flutuações do nível do mar. O que é importante aqui? Observar a estrutura de construção do resumo, para que você consiga aplicar isso no desenvolvimento dos trabalhos ou do seu próprio trabalho de conclusão de curso aqui nesta pós-graduação. Então eu vou voltar para agora a nossa semana, né, do dia 29 de maio, que começou ontem, e aí nós temos a sequência da nossa redação técnica. Depois você encontrará aqui outros 3 documentos que envolvem a estrutura do trabalho científico, como elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Então eu recomendo o acesso a esses documentos para que você consiga entender essa dinâmica de escrita utilizando métodos científicos para a apresentação dos seus resultados. Em seguida nós temos aqui outro vídeo falando sobre a escrita de projetos de pesquisa. Né? Depois eu vou passar para vocês alguns sites das fundações de amparo, de apoio à pesquisa que incentivam por meio de alguns editais e concedem recursos financeiros aprovados os projetos. Essas fundações concedem recursos financeiros para o apoio na aquisição de equipamentos, na aquisição de materiais de consumo, né, para o desenvolvimento das pesquisas. E aí nós temos aqui em seguida outros arquivos também em PDF, né, tratando da introdução de um artigo científico, como fazer uma introdução de um trabalho acadêmico, os instrumentos da pesquisa, os resultados e discussões, né, e discussão de um trabalho, as conclusões dele, as regras da ABNT, os cadernos de normas do IFES, normas de apresentação de referências do Instituto Federal do Espírito Santo e a biblioteca com cadernos de normas aqui que vocês devem acessar e fazer a leitura desses materiais para, ao fim, desenvolver a atividade, as 2 atividades propostas que devem ser entregues ali no dia 4/6 de 2023, para finalizar esta semana. Esta atividade, a atividade 3, ela tem um valor de 10 pontos. Então você deve ler o artigo que está aqui, basta clicar em cima dele, ele vai abrir aqui para você, né? E aí você deve ler este resumo, ler o artigo na íntegra, para depois desenvolver a atividade que está proposta em forma de questionário. É bem simples, esta semana também é importante que a gente faça a leitura desses documentos para depois desenvolver a atividade que está proposta aqui, com o valor de 10 pontos. Então são questões relacionadas ao trabalho que vocês leram. Por exemplo, a elaboração de um resumo, né, deste trabalho, com base na estrutura que eu apresentei há pouco. Vocês vão conseguir desenvolver esta questão. E aí a pergunta sobre os métodos aplicados no artigo, quais os principais resultados alcançados neste artigo, quais as conclusões deste artigo e as referências dos materiais e métodos aplicados no artigo, certo? E aí nós temos 5 questões pontuadas aqui para esta semana. Pessoal, esta
Estas são as informações que eu gostaria de transmitir nesta live para vocês e deixar aqui o meu registro, né? E, novamente, as atividades, as mensagens do fórum, por exemplo, que vocês postaram, já foram pontuadas, algumas com respostas dadas a vocês, né? E eu gostaria de deixar aqui o agradecimento, a atenção de vocês e dizer que eu estou à disposição para responder dúvidas, perguntas de vocês nesta disciplina. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês.